Olá, mais uma vez. Estou aqui para gravar mais um vídeo sobre os meus e-books. Este e-book que eu fiz recentemente e que vai dar título ao vídeo se chama Chamadas de Texto e Introduções de todos os meus atuais 24 livros. E no começo eu coloco e-book / livro. E vou começar a explicação por isso. Por que eu coloco e-book / livro? Os dois termos querem dizer livro, mas são livros diferentes. E-book, a palavra e-book vem do inglês, significa livro eletrônico. O que é livro eletrônico? Livro eletrônico são livros que são lidos pelo smartphone, pelo computador, na internet, ou seja, é aquele livro digital que não tem páginas de papel. E por livro, né, eu coloco e-book / livro. Por livro eu quero dizer livro impresso, livro de páginas de papel. O livro que a maioria das pessoas está acostumada, né? Mas na Amazon, atualmente, todos os livros que eu publico, se eu quiser, né, eles são e-books, livros eletrônicos e livros impressos. Quer dizer, a pessoa compra aquele que preferir. Né? É claro, os e-books, eu pelo menos, coloco o preço mais barato. Todos os meus e-books são R$20. Eu coloco esse preço. É barato, porque eu tenho consciência que meus e-books são bons, meus livros são bons. Mas como é digital e tem um alcance do mundo todo, eu coloco R$20. Os livros impressos, até pouco tempo eu não conseguia editar. Eu não sei como é a política da Amazon, como funciona. Mas há pouco tempo eu percebi que eu posso editar. Então, mas depende do dólar o preço dos livros, né? Só que eu coloquei agora, antes era $20, agora eu coloquei $15. A última vez que eu vi dava R$75 e pouco, né? Que eu acho que é um preço muito bom. Não é caro, né, para quem compra, e eu tenho certeza que é um valor justo para os meus livros, né? E eu sempre estou olhando, porque o preço do dólar varia, né? E eu tenho a preocupação de deixar um preço bom para as pessoas. Bom, então essa é a explicação de por que e-book e livro. Aí eu vou explicar, né, as explicações a partir do título, que é o título tanto do e-book quanto deste vídeo. Então, chamadas de texto e introduções de todos os meus atuais 24 livros. Bom, os meus livros, né, que são os e-books e os livros impressos, todos eles têm chamada de texto e introdução. Eu tenho uma estrutura que eu sigo para escrever. Eu procuro ser claro, tanto para mim mesmo, quanto principalmente para o leitor, para quem lê. É claro que o primeiro e-book eu publiquei em agosto de 2015. Então, hoje, que estamos em março, final de março de 2022, muita coisa eu aperfeiçoei, né? Esse é o normal. Eu faço isso. Então, os primeiros livros não têm chamadas de texto, introdução muito boas, talvez.
porque eu aperfeiçoei e nos últimos são melhores, né? Mas todos têm. Bom, o que é chamada de texto? Quando eu publico o e-book na Amazon, tem uma caixa de texto chamada descrição. É um resumo da descrição do livro, né? Para quem comprar o e-book ou o livro impresso, a pessoa lê, né? Para ela saber de que trata o livro. Então é a chamada de texto. E eu procuro ser muito claro. Quem ler vai saber exatamente sobre o que eu trato no livro, no e-book, né? Então esta é a chamada de texto. Normalmente eu tiro a chamada de texto da introdução, às vezes só da introdução, às vezes um pouco da introdução e um pouco da conclusão, né? Quer dizer, o objetivo da chamada de texto é deixar claro para o leitor sobre o que trata o livro. Chamadas de texto e introduções. Então, como eu já falei, todo livro meu tem introdução, né? Então a introdução é um texto. Eu procuro não escrever muito, porque há livros por aí com uma introdução muito longa, né? Não, a minha introdução, é claro, ela é maior que a chamada de texto. Mas eu não procuro fazer muito longa. E eu explico qual a minha intenção de escrever o livro, né? Então, já pela introdução, e muitas vezes pela chamada de texto, a pessoa sabe por que eu escrevi o livro, qual é a minha intenção, né? Então, todos os meus livros atualmente, como eu disse, final de março de 2022, eu tenho até agora publicados 24 livros em português. Destes 24, eu traduzi 12 para o inglês. Então, eu poderia dizer que eu tenho publicados na Amazon 36 livros. Este atual livro, chamadas de texto e introduções, chamadas de texto e introduções, é o meu 25º e-book em português. E se considerarmos os 12 traduzidos, ele é o 37º. Então eu tenho 24, como eu já disse em outros vídeos e vou repetir aqui, eu trato de temas que se relacionam ao bem-estar humano, ao bem-estar de cada um de nós e, consequentemente, o bem-estar da sociedade. Todos nós, queremos ser felizes, mas poucos de nós fazemos aquilo que é necessário. Eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas os meus livros eu dividi em 10 séries. A Amazon chama de séries. Eu chamaria de categorias. Eu acho mais claro, né? Mas são palavras. Essas 10 séries, essas 10 categorias, têm o objetivo de deixar, mais uma maneira de deixar claro os assuntos sobre os assuntos que eu trato. Como eu disse, não vou lembrar todas, mas vou citar algumas, né? São 10 séries. Tem uma série que se chama Covid-19. Eu escrevi um livro, essa série tem um livro. Eu escrevi um livro que se chama Covid-19 e o Sentido da Vida, que eu considero importante. Esse é um período que com certeza vai marcar a história. Eu tenho outra série que se chama Relacionamentos. Eu tenho livros que falam sobre relacionamentos. A outra série que se chama Educação. Eu tenho livros, mais de um, que tratam sobre educação. E há livros que tratam de educação e política. Mas eu não criei série
política? Porque eu não sou especialista nisso. Eu sou especialista em educação, é a minha área. E a política envolve tudo. Então eu coloquei os livros, alguns livros que tratam sobre política, mas todos que tratam sobre política acabam tratando de educação. Então eu coloquei em educação, né? Como eu disse, eu tenho 10 séries, né? Eu tenho uma série que se chama Sociedade, né? E por aí vai. Como eu já disse, relacionamento, sociedade, Covid. Neste e-book que eu fiz, o objetivo é justamente que o leitor possa conhecer todos os meus 24 livros. Porque neste book, como o título diz bem claramente, há todas as chamadas de texto e introduções de todos os meus atuais 24 livros. Então são muitos livros. E eu aconselharia muito, espero que pessoas assistam este vídeo e, se possível, eu agradeceria muito. Compartilhem com outras pessoas, digam para outras pessoas. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, todo mundo sabe, muitos infelizmente não admitem, mas nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão perdidas, não têm noção do que fazem, né? Muitas não votam, outras votam em qualquer um. Resultado, a eleição do Bolsonaro, que era o pior candidato e com certeza é o pior presidente do Brasil. E quem votou nele tem responsabilidade. Não adianta falar, eu estou arrependido, tem responsabilidade. Pessoa não entende de política, não há nenhum mal, cada um entende da sua área. Mas eu tenho livros que falam sobre política. Eu estudei sobre política. Por isso eu escrevi livros. E eles são baseados em bibliografia séria. Não são um achismo. Então, não tem como a pessoa falar, não, você acha o Bolsonaro ruim, mas eu acho bom. Não tem como achar bom. É claro, eu estou considerando o bem de todos, não apenas o meu nem o seu, o bem do Brasil, né? Há pessoas, muitas pessoas, não têm a mínima ideia do que seja capitalismo, socialismo, comunismo. Tem gente que critica o socialismo só porque na televisão critica. Mas a televisão ela é ligada a órgãos capitalistas. Então, o que eu quero dizer é, não adianta achar. Existem livros que definem os conceitos. Agora, existe um grande problema, o ser humano. O ser humano deturpa tudo, modifica tudo. Enfim, eu escrevo estes e-books para esclarecer as pessoas. E eu sei, eu fiz graduação, pós-graduação, eu sei que a maioria dos autores escreve de uma maneira muito difícil. Quem quiser ir na biblioteca, por exemplo, aqui em Araraquara tem a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, a biblioteca da Unesp, do campus, pode ir lá. Aliás, não só o campus de letras, existem outros campos também aqui em Araraquara. A pessoa pode ir lá. Eu facilitei, escrevi de uma forma clara, está muito claro o que eu escrevo. E eu dou oportunidade para as pessoas entrarem em contato comigo. Por quê? Porque eu percebo como educador, já faz tempo, e agora principalmente, as pessoas estão perdidas. A situação do coronavírus, a situação Covid-19, eu acho um absurdo. As pessoas desde o começo não souberam se comportar. Muitas pessoas com quem eu converso acreditam que o vírus nem existe ou que ele seja inofensivo, né? Então as pessoas não têm noção. Isto
é falta de estudo, falta de esclarecimento. Claro, nenhum de nós, nem eu, nem ninguém, eu tenho certeza, domina todos os assuntos. Mas nós precisamos dominar os assuntos importantes para nós. Relacionamento é importante? É a base da sociedade. Educação é importante? Claro que é importante. Os pais educam os filhos. Aliás, educam. Muitos enviam à escola apenas, né? Educar é outra coisa. Tem o Covid-19, a Covid-19 que eu acabei de tratar. Então, enfim, este e-book que eu escrevi e estou disponibilizando gratuitamente, isso é importante, gratuitamente. Eu estou disponibilizando gratuitamente por quê? Para que as pessoas adquiram, leiam, fiquem conhecendo os assuntos dos meus livros e adquiram os livros para se esclarecer. Para acessar este book gratuito, a pessoa deve acessar o meu site, que eu vou colocar abaixo, alberto.beto.com.br. Eu vou escrever abaixo e vou colocar especificamente a página contato, que existe o formulário, né, que é a página que contém o formulário para ser preenchido. Eu vou colocar esta página. Então eu peço que as pessoas acessem, preencham os dados que se pede e as pessoas vão receber no e-mail, que é um dado pedido, as pessoas vão receber no e-mail um texto que eu escrevi. E neste texto haverá 2 links para a pessoa clicar e receber o e-book. O primeiro link é o mais simples, para a maioria das pessoas, eu acredito, onde está em PDF. Mas mesmo assim a pessoa precisa ter um aplicativo para abrir PDF. E no outro link há para escolher, ou em PDF ou em EPUB, que é um formato muito mais bonito que eu uso, mas que também pede um aplicativo, né? Quem tiver dúvidas pode entrar em contato comigo, porque nessa página também existe um formulário de contato. E com prazer eu vou explicar para a pessoa, porque eu sei que há pessoas que não sabem fazer downloads de aplicativo, instalar aplicativo, mas é simples. Então eu peço que as pessoas acessem e adquiram este e-book que esclarece sobre os meus 24 livros. E é muito importante as pessoas adquirirem conhecimento, porque nós estamos numa época em que a ignorância está fazendo muito mal. Tenho certeza que todos entendem isso. Então eu agradeço, muito obrigado, e leiam abaixo que eu vou colocar os links. Até o próximo vídeo.